Bendito seja Hashem. Baruch Hashem, né? Baruch Hashem, bendito seja Hashem. Irmãos, antes de começarmos, eu queria saber quem me entregou esse envelope. Não, foi não. Foi lá, Isabel, foi ela. Irmã Penha. Irmã Penha, foi ela. É porque muita coisa na minha cabeça, eu estou lembrando quem me entregou esse envelope. Foi, não foi? Foi ela com esse envelope, né? Eu vou colocar o nomezinho dela aqui. Irmã Penha. Que aí para não ser injusto com ninguém, deixar de colocar a família ali. Então vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, nós te agradecemos por essa tarde maravilhosa que nós estamos diante da tua presença. Pedimos que o Eterno venha nos abençoar nesta hora e abençoar a todos os nossos irmãos que estão conosco na internet, os irmãos ali de Cordeiro, em Nova Friburgo, que o Eterno venha abençoá-los grandemente, que constantemente têm estado conosco, os irmãos dos Estados Unidos, os irmãos do Brasil inteiro e de outras nações que estiverem nos ouvindo nesta hora, recebam a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho por estarmos juntos nesta hora, diante da palavra, para estudarmos a tua palavra. Ó Eterno, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Yeshua HaMashiach. Irmãos, nós precisamos resolver algumas questões antes de começarmos com um pouquinho da palavra. O dia da árvore Tubisvat não foi plantado, né? Porque nós não conseguimos colocar o guarda-corpo do deck. Vamos ver se essa semana o que nós vamos conseguir. Porque é muito perigoso levar toda a congregação para lá daquela forma que está o deck ainda. Então, nós não esquecemos, as mudas de murta estão todas lá para serem plantadas, mas nós gostaríamos que fosse, eu sei que os irmãos também ficarão felizes por isso, por ser uma coisa oficial, onde a comunidade toda participe, porque é uma coisa assim, grande para nós. E, ao mesmo tempo, também colocar as duas mezuzás, a da porta da Adão Benezar e pela Dom Fernando, que nós já podemos colocar nas entradas. E elas já estão prontas para serem colocadas ali. E é uma satisfação que eu estou dando a vocês a esse respeito. Nós estamos lá lutando com a obra para que possamos mudar verdadeiramente final de fevereiro. Eu acredito que se atrasar um pouquinho, 10 dias, 20 dias, não vai alterar no plano que o Eterno tem para que nós celebremos Páscoa. Nós temos que celebrar Páscoa lá. Abril Páscoa. Então, podemos aí atrasar um pouquinho, porque precisamos de um banheiro, pelo menos pronto. E a congregação terá que ter uma consciência que é um local que está construindo, está sendo restaurado. Construindo não, sendo restaurado. Então, tem determinadas regalias que nós temos aqui de conforto, que nós ainda não teremos, apesar do local ser maravilhoso, nosso, mas nós temos que ter um pouquinho de espera. O jantar de Pêssega nós não teremos, nós teremos a Haggadah, mas o jantar não, porque não existe a cozinha. Então, nós já podemos começar a ver que nós seremos restringidos por um período apenas. Depois as coisas vão melhorando, né? Mas já tem muita coisa pronta até então. E nós definimos essa semana, em oração, a base bíblica desse ano. A base bíblica se encontra, linda a base bíblica, é sobre o retorno. O símbolo é a murta, né? Então, nós vamos cantar a palavra em Isaías 41, do versículo 18 a 20, de Isaías 41. Aqui está a base bíblica, para cantarmos o retorno. E ela é lindíssima, né? Isaías diz assim, no versículo 18, 19 e 20. Abrirei os rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o pinheiro, o olmeiro e o cipreste.
para que todos vejam e saibam, e considerem e entendam que a mão do Eterno fez isto, e que os santos de Israel o criou. Fazendo o povo voltar, né? É a nossa placa da murta, essa palavra vai estar ali no jardim, na subida da escada, onde estarão as murteiras. Capítulo 51, o versículo 13, de Isaías 51. É o versículo 13? Mas por que eu não estou achando? Não é Isaías 55, desculpe, 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Isto será para renome do Eterno, por sinal eterno, que nunca se apagará. Pode ser o refrão, né? Os levitas que sabem aí direitinho. E outro detalhe, nós estávamos para lançar a pedra fundamental, antes de irmos para lá. Esse era o nosso projeto, né? De lançamento da pedra fundamental, fazermos vários convites, e tudo. Não vamos poder fazer isso. Não vamos poder fazer porque o Eterno disse que não. Porque nós não podemos lançar a pedra fundamental do jeito que nós estávamos querendo fazer. Vamos lá em Josué, no capítulo 24, com determinadas questões no nosso coração. O ídolo, por exemplo, é uma questão que ainda... Você vai entender isso aqui quando Josué faz a aliança. Depois que nós entrarmos na aliança, então nós tomaremos a pedra fundamental como um testemunho contra nós mesmos. Olha só que coisa séria. Depois que nós... assim fez Josué. Olha só. A partir do versículo 14, olha aí. Não, a partir do versículo 1 mesmo, né? Essa semana o Eterno nos dizia, o versículo 13 do capítulo 24. Assim eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Aquelas mangueiras que ali estão não foram plantadas por nós. Aquela fundação não foi colocada por nós, foi? Não. Nós estamos ali restaurando. E além de estarmos restaurando, nós não mexemos na fundação. Os engenheiros que estão aqui sabem. Então, nós não mexemos na fundação. Nós estamos restaurando. Mas restaurando, mas ainda com determinadas restrições no nosso coração. Por isso que esse período aí de santidade primeiro. Santifica o povo para que depois receba a aliança. Está dentro da nossa paraxá, né? Itro, né? Então, vamos ver aqui. Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Elohim. Disse Josué a todo o povo, assim diz o Eterno Elohim de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o guiei por toda a terra de Canaã, e o multipliquei a sua descendência, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú deu o monte Seir em possessão, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que o fiz no meio dele, e vos tirei de lá. Tirando eu do Egito a vossos pais, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais, com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas clamaram ao Eterno, e ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles e os cobriu. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto muitos dias. Eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão. Eles pelejaram contra vós, mas os dei nas vossas mãos. Eu os destruí de diante de vós e possuístes a sua terra. Quando Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, levantou-se para pelejar contra Israel, mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão. Pelo que ele vos abençoou, eu vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e chegando a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós,
como também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como aos dos reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Assim vos dei uma terra que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais, que não plantastes. Agora temei ao Eterno, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Eterno. Mas se vos parece mal servir ao Eterno, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Eterno. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Eterno para servirmos a outros deuses. Foi o próprio Eterno, nosso Elohim, que fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e fez esses grandes sinais nos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Eterno expulsou de diante de nós todas essas gentes, inclusive o amorreu, morador da terra. Nós também serviremos ao Eterno, porque ele é o nosso Elohim. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Eterno. Ele é Deus, Elohim zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os... Então estava havendo idolatria ainda no meio do povo. Está vendo? Se deixardes o Eterno e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Mas disse o povo a Josué: não antes ao Eterno serviremos. Então disse Josué: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Eterno para o servir. Responderam: somos testemunhas. Agora, pois, olha aqui os deuses, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Eterno Elohim de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Eterno nosso Elohim, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué, naquele dia, uma aliança com o povo. E ali em Siquém lhe deu estatutos e leis. Então, vocês veem que para nós entrarmos debaixo da aliança, nós temos que deitar fora todos os deuses estranhos. Se nós, nesse momento, lançássemos a pedra fundamental, que já está no lugar. A pedra fundamental, vocês já viram aqui, mas ela está coberta lá. E embaixo da pedra tem um versículo: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e nele não se encontra nenhuma injustiça. Todos os seus caminhos são perfeitos. Então, a congregação define, essa assembleia define que vai servir a Elohim. Não é? Não é? Então, deita fora os deuses. Aí ele faz o quê? Josué escreveu essas palavras no livro da Torá, da Torá de Elohim. Está escrito lá. Então, ali tem 3 símbolos. Ali tem a menorá, ali tem o arco ogival da arquitetura do local, e ali tem a estrela de Davi. São todos símbolos judaicos, a arquitetura judaica. Então, ali serve como pé de testemunha contra nós mesmos. Olha aqui, ó. Então, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Eterno. Disse Josué a todo o povo: vede, esta pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Eterno nos disse. Será por testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Elohim. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Porque nós temos que dar graças a Elohim, porque ele nos parou e nos fez nos santificar para depois entrarmos debaixo da aliança. Porque hoje você aprendeu na Paraxá que não se entra debaixo da aliança e depois se santifica. Primeiro santifica, depois entra debaixo da aliança. Então, ele é muito categórico aqui e ele fala: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Porque há deuses ainda no nosso coração. É isso que ele está falando. Então, por isso que nós agora não lançaremos a pedra fundamental.
Nós vamos dar início, vamos descobri-la, ela está no lugar, lá em maio, quando nós entrarmos debaixo da aliança, porque ela será testemunha contra nós mesmos. É isso que o Eterno está fazendo. O Eterno não brinca conosco. É algo sério e nós precisamos dar graças a Ele, porque Ele nos detém e faz conforme a vontade dEle. Nós já temos, Ele já mostrou que nós vamos entrar na casa, já temos o serviço litúrgico pronto. O que Ele quer que cante, o que quer que leia, já está pronto e anotado para nós fazermos. Então, nós vamos entrar na casa. Entraremos no imóvel, tomando posse do imóvel, cujo altar estamos lá construindo, dia após dia, não é verdade? Que o Eterno nos dê graça e sabedoria, para que a palavra que sair da nossa boca, ela não seja uma palavra vã, mas ela seja uma palavra verdadeira, o qual nós vamos trabalhar, não com alguém lá de fora, mas com cada um, com você mesmo em particular, individualmente e coletivamente. Não é? Que o Eterno nos dê graça a esta comunidade, a esta congregação, e toda a autoridade que ela tem como Assembleia reunida, e que concorda com o Eterno com aquilo que ele fala. Não é? Eu não confio em mim, porque o meu coração não é de confiança assim. Então, eu prefiro me submeter àquilo o qual Elohim está dizendo. Espere e vá fazer lá em maio, porque depois que se santificarem, nós temos aí agora fevereiro, março, abril, 3 meses completos até entrarmos debaixo da aliança e tomarmos a pedra fundamental como testemunho contra nós. Pai, nós estamos como Assembleia, como congregação diante da Tua presença e nós te prometemos naquilo que nós ouvimos que Josué, um grande líder do Eterno, fez com o povo de Israel. Nós também precisamos, ó Pai, olhar para essa palavra e nos submeter a ela e aguardar o tempo do Eterno para o lançamento da pedra fundamental, que lá está escrito um versículo que é contra nós mesmos. Ele é a rocha. Tu nos estabelecestes ali sobre uma rocha. Aquele local todo é rocha o tempo inteiro. Portanto, o Eterno, o simbolismo espiritual é profundo para nós. Tenha misericórdia de cada um dos teus filhos, desde o maior até o menorzinho. Sustenta e para que nós venhamos nos santificar nesses 3 meses que temos pela frente, para entrarmos debaixo da aliança e assim estarmos, ó Pai, travando uma aliança definitiva contigo, que serviremos a um único Elohim, a único. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém? Irmãos, a nossa paraxá, Itro, Roberto hoje pela manhã estava falando e eu falei, entendi, depois eu fui atender lá na obra. Eu não vi o restante da paraxá, mas acredito que vocês tenham aprendido muito, não é? Mas vamos lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 22 de Êxodo 20. Aqui nós temos, esse versículo apresenta uma transição entre a teofania do Sinai, o versículo de Êxodo 20, versículo 22, e o código da aliança. Entre a teofania, entre os milagres do Sinai e o código da aliança que foi estabelecido aqui do capítulo 20, segundo os comentaristas bíblicos, até o capítulo 23. Porque aqui nós temos regras extremamente rígidas para cada um de nós que declaramos amar o Eterno e para aquele que não ama também. Por quê? Porque ele morrerá pela própria palavra, não é verdade? Então, o que acontece aqui? Aqui, o versículo 22, ele diz assim, ó, então disse o Eterno a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que do céu eu vos falei. Então, para os comentaristas faz estabelece uma transição entre todos as movimentações visíveis de Elohim para a entrega do Código da Aliança, que começa no capítulo 20. É isso que eles dizem, até o capítulo 23. Então, deve-se, com efeito, colocá-la em íntima relação com a cerimônia da aliança que está aqui, ó, no capítulo 24. Essa relação do capítulo 20 até o capítulo 23 tem total relação aqui com a confirmação da aliança no capítulo 24.
Todo o capítulo 24, Moisés vem aqui com a confirmação da aliança, com sangue. Olha aqui, ó. Toma o livro da aliança, versículo 7, o leu perante o povo, eles disseram, tudo que o Eterno falou, nós obedeceremos. Tudo que o Eterno declarou na sua Torá, nós vamos obedecer. Faremos aqui que é nascer Benishma. Faremos e obedeceremos. Né? Porque aqui ele conclui, fechando aqui, ó. Tomou, pois, Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse, este é o sangue da aliança que o Eterno fez convosco no tocante a todas essas palavras. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e viram Elohim de Israel. Debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Mas Elohim não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Elohim, comeram e beberam. Vocês lembram o que acontece com Nadab e Abiú? Participaram desse evento glorioso aqui, ó. Então, não se põe em posição de soberba e de altivez, porque a mesma coisa pode acontecer conosco. Não é? Olha aqui, eles estavam nesse evento glorioso aqui, ó. Então, sobe a mim. Então, disse o Eterno a Moisés, sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Elohim. Disse Moisés aos anciãos, esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Arão e Ur ficam convosco, e quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Eterno repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 7 dias, e ao 7º dia chamou Elohim a Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Eterno era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Aqui Adonai vai ditar para Moisés agora, ele próprio, a sua Torá, exigindo submissão do povo. Olha só o que eu estou falando. Ele vai ditar para Moisés a sua Torá e vai exigir de cada um de nós submissão a ela. Enquanto a lei dos homens define o quadro jurídico de sentenças proferidas, que são essencialmente práticas, essa jurisdição humana, entende-se que a Torá se impõe com uma transcendência de sua origem única. O que é transcendência? De seu caráter divino, que procede de Elohim o único. Por isso que certo dia nós estávamos saindo ali da Beit, aí eu falei, veja como a lei de Deus, ela se impõe. Não, eu falei assim, a justiça, não a lei. Eu disse, a justiça se impõe, mas eu não disse que justiça que se impõe. Porque às vezes os homens, os tribunais fazem leis e o povo não concorda, não é assim? Se levanta contra e às vezes fazem e o povo não obedece. E ninguém cumpre, apesar do povo também não querer cumprir a Torá do Eterno. Mas tem determinadas situações que as coisas se tornam tão graves que o Eterno vem e se impõe, porque é a justiça divina que se impõe, porque ela vem de um único juiz. A lei física, ela vem de vários juízes que a compõem. Então, ela vem acompanhada de práticas essencialmente humanas, que só vem ali naquele momento, não vê o futuro, não consegue ver o futuro. A lei de Deus é perfeita, que ela se impõe de tal forma que cala todo mundo. Por isso que você diz, uma porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Porque a lei é a justiça divina que se impõe e se estabelece. Não é verdade? Por quê? Porque ela vem para colocar ordem, para bem da vida humana. Então, por isso que Moisés agora vai receber do Eterno, essa é a sua Torá, e a Torá vai exigir a submissão do homem, quer ele queira, quer ele não queira. Se ele não se submete, ele vai morrer. Não é isso aí? Então, o que acontece? É por causa da origem da Torá. A origem dela é de um único juiz. E de um perfeito juiz, não é?
a qual Israel está ligado, eu e você estamos ligados, e a qual devemos obediência. É isso que está acontecendo aqui nessa paraxá, né? Se eu não obedecer, eu estarei sob pena de morte. Então, você veja que no versículo 23 de Êxodo 20, olha aí para você dar uma olhadinha comigo. O versículo 23, ele diz, não fareis outros deuses ao lado de mim. Não fareis comigo Elohims de prata, junto com Elohims de prata, Elohims de ouro, Elohims, não fareis para vós. Nem fareis junto ao altar dele, ou junto dele, nem fareis para vós, para colocar lá dentro da sua casa. Porque o problema todo é a idolatria, né? Por causa do nosso coração. Então, quando nós temos, por isso que o Eterno, quando domingo pela manhã, nós estamos no serviço da manhã, no sacrifício da manhã, ele vem falando de Ezequiel 13. Eu nem me lembro com que situação que ele vem falando sobre Ezequiel 13. Vamos lá para você ver. Aqui nós temos, foi aí que ele mudou toda a situação, porque ele diz, ainda há deuses no meio deles. Hein? Ah, foi o sonho que eu tive, pensa Ulisses. Eu sonhei que eu ia ser presidente do Fluminense Futebol Clube. Aí, o Leonardo depois acabou comigo falando sobre o Fluminense. Aí, é verdade, eu sonhei, Beatriz, que eu ia ser presidente do Fluminense. E eu estava só preocupada, eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que assistir todo jogo de futebol. Pensa, hein? Por causa dos ídolos. Olha só, aí uma pessoa muito amiga minha vinha e me ajudava a ir lá, porque eu ia discursar, Elaine, diante de todo o Fluminense, lá os líderes lá do Fluminense. Eu acordei. Aí eu cheguei lá na congregação, o Eterno começa a falar Ezequiel, capítulo 13. Uai, esse negócio de futebol no Brasil é um ídolo. Eu já ouvi há muito tempo aí passado um profeta dizendo, o Brasil será julgado por 3 coisas, pelas praias, pelo futebol e pelo carnaval. Será julgado por essas 3 coisas. Né? Porque dá uma expressão de uma nação leviana. Por mais que nós amemos nossa nação, é essa expressão que dá. Aí eu falei, meu Deus, o Eterno está com alguma sátira comigo. Só pode ser eu, presidente do Fluminense. É um negócio muito estranho. Aí ele dá Ezequiel 13. Aqui eu entendi. Aqui é a falsa profecia, porque a falsa profecia é uma idolatria. Né? E você vê no nosso código da aliança ali, Francisco, que todo feiticeiro tem que morrer. Tem que morrer. Essas leis são graves do Código da Aliança, gravíssimas. Para problemas gravíssimos. Idolatria é coisa gravíssima. Está toda ali no Código da Aliança. É coisa gravíssima. A falsa profecia é gravíssima, porque você faz tropeçar o outro. Você cria problemas para o outro não encontrar Elohims. Aí ele começa falando dos homens, dos falsos profetas. Depois ele vem falando das mulheres falsas profetas. Ele tem 2 condenações aqui num só capítulo. Num só capítulo. Por quê? Porque está construindo a casa de forma errada. Se você pensa que você vai construir uma casa do seu jeito, do seu projeto, não pensa, ou vai tentar influenciar o outro para ele construir uma casa espiritual assim, não vai sair. Porque esse é um problema grave, que o Código da Aliança nos mostra, bem grave. Olha aqui, veio a minha palavra do Eterno, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que agora estão profetizando. Dizem os que só profetizam o que vê o coração. Ouvi a palavra do Eterno, assim diz o Eterno Elohims. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito. É aquela visão distorcida, de ótica, né? Distorcida, que nós olhamos semana passada. Seguem o seu próprio espírito, coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subiste as brechas. Você já leu lá em Cantares como fazem as raposas? As raposinhas que comem a vinha e que precisam ser expulsas da vinha. Já viram lá em Cantares? Então vamos dar uma olhadinha só pequenininha.
a olhadinha. Cantares. Vamos lá. Provérbios, Salmos, Provérbios, Cantares, né? É isso aí, Rogério? Eclesiastes, Cantares. Rogério sabe. Cantares. Olha o capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas. 2,15. Cantares 2,15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Tem raposa prateada que come a carne da ovelha e só deixa o osso. Pode saber lá, ler no dicionário em português, o que é raposa prateada. Ela come a carne da ovelha e só deixa o osso. Isso aqui são, os teus profetas, elas são como raposas no deserto, que fazem mal às vinhas que estão em flor. Não subiste as brechas, nem fizeste muros, Ezequiel 13:5. Não subiste as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Eterno. Viram vaidade, adivinhação mentirosa os que dizem, o Eterno diz, quando o Eterno não os enviou, contudo esperam o cumprimento da palavra. Não tivesse visão falsa e não falasse adivinhação mentirosa, está vendo? Feitiçaria, adivinhação é feitiçaria. Quando dissesse, o Eterno diz, sendo que ele tal não falei. Portanto, assim diz o Eterno Elohim, como falais falsidade e tendes visão mentirosa, por isso eu sou contra vós, diz o Eterno Elohim. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Eterno Elohim. Visto que sim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. E quando se edifica a parede, rebocam-na de argamassa fraca. Portanto, diz aos que a rebocam de argamassa fraca que ela cairá. Está vendo a construção mal feita? Haverá uma chuva torrencial, grandes pedras de saraiva cairão, e um vento tempestuoso a fenderá. Caindo a parede, não vos perguntarão, onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Eterno Elohim, um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, uma chuva torrencial haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para consumir. Derrubarei a parede que rebocaste de argamassa fraca, a construção está mal feita, da tua casa, presta atenção, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. É ele que derruba. Quando ela cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Eterno. E vocês têm visto na televisão as pessoas sendo destruídas com casa, com montões de terra e com montões de pedras. Vocês têm visto com seus próprios olhos nos nossos dias. Você acha que aquilo ali não é juízo de Elohim? Com certeza. E se ele derrubar a tua casa, você diz, eu vou fazer, mas eu vou fazer outra vez segundo os padrões da Torá. Eu não vou fazer segundo o projeto que eu planejei com o meu coração e com o meu espírito. Essa casa que está sendo construída, toda nossa. Então. Isso. Vivemos na unidade de Elohim, você é um com ele. É dar que receber, prosseguimos para o alvo, para aquela cidade, com adesão a ele. Andamos nessa estrada. Permanecemos de fé. Juntos plantamos a semente que o Pai nos mandou. E caminhamos pela estrada
para aquela cidade. Ok, viu como é que constrói uma casa? Essa é a casa espiritual. Aqui o Eterno está dizendo, assim cumprirei, versículo 15, o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de argamassa fraca e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Aqueles profetas de Israel que profetizaram de Jerusalém, tiveram visão de paz para ela, não havendo paz, diz o Eterno Elohim. Tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, as mulheres. Vocês pensam que eu oro todos os dias? Falar nisso, onde está? A Lília, ela está aqui? Nem de manhã, nem de tarde, né? Deixa ela. Então, olha só. Vocês pensam que eu não oro todos os dias pelos homens para que eles edifiquem a sua casa física, que você mora lá, com o seu filho, com a sua mulher, tal, e edifique também a casa do Eterno. Essa é a minha oração, que quem está no serviço todos os dias, né? Todos os dias. E as mulheres virtuosas dessa casa. Olha, aqui, olha que profecia horrível contra as mulheres. Profetizam de seu coração, profetiza contra elas. Invenções do coração que só vive para maquinar coisa indecente. Indecente, irmãos, é só um projeto, não é indecente de coisas sexuais, não é disso não. Indecente porque surgiu de nós. Elohim, no capítulo 6 de Gênesis, ele fala que o coração do homem maquina o tempo inteiro coisas más. Promove coisas más o tempo inteiro. E diz, e assim diz o Eterno Elohim, ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços e que fazem véus de diferentes comprimentos para suas cabeças, a fim de caçarem as almas. Caçareis as almas do meu povo, mas preservareis as vossas próprias. Porque elas continuam com os seus projetos dos seus corações, fazendo como bem parecer ao seu coração, projetam sobre os seus próprios filhos. Você tem que educar os seus filhos na Torá. Você não tem que fazer projetos para eles. Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada, porque a mulher fica mais com os filhos. É ela responsável pela educação dos filhos, de ensinar a Torá aos seus filhos. Lembra de Lloyd, que ensinava o seu neto Timóteo? É neto Timóteo. Vovó Lloyd. Você tem vários exemplos. Está lá no Novo Testamento, vovó Lloyd. É isso aí. Porque a mulher tem... Não. Aí ela cheia... Eu vou te mostrar um coração enganoso, cheio de projetos malignos, que projeta para o seu filho. Francisco falou aqui outro dia. Fazem projetos... Foi Francisco? Foi. Fazem projetos de todas as... O filho vai ser um engenheiro, o outro vai ser um médico, o outro vai ser um doutor. Roberto, eu não vou falar isso hoje? Vai ser um doutor, não sei lá das coisas. E os projetos espirituais que você não tem. Então você, mamãe maligna, de coração maligno. Maligno. É isso que está escrito aqui, ó. Caçareis as almas do meu povo, do filhinho que tem que crescer aprendendo a Torá. Aí você só tem projetos grandes para o seu filho, orgulhosos e do mundo. Irmãos, ter um bom emprego é a melhor coisa. Mas às vezes seu filho nem tem queda nenhuma para ser aquilo que você projetou. Porque você gostaria de ser aquilo, você projeta sobre o seu filho. Sabe o que é projetar? É projetar uma casa. Você projeta a casa dele sem você ter esse direito. Quem dera que fosse só com argamassa fraca. Projeta uma casa que não é sua para o seu filho. E vive de sonhos e de ilusões. É isso que Elohim está falando das mulheres. Uma coisa que você queria ser, você não conquistou. Aí você quer conquistar com o seu filho. Aí você... É isso que aqui que o Eterno está falando. Matardes as almas que não haviam de morrer. Ela é uma criança e você pode salvá-lo. O seu filho. Se você tiver bons projetos, a Torá para ele em primeiro lugar. Depois a faculdade de medicina, a faculdade de engenharia, a faculdade de odontologia, de farmácia e de não sei o quê. Vem depois, meu amor. Está em segundo plano.
primeiro plano está ensinar a Torá. Aqui, ó. Portanto, assim, olha aqui que coisa grave. E para guardar, diz versículo 19, a parte B, vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o eterno Elohim, aí eu vou contra as vossas pulseiras mais, pulseiras que prendem as pessoas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei dos vossos braços, soltareis as almas que vós... E são as mulheres que projetam... que você sabe que é planejar e formar um desígnio. É a intenção do meu e do seu coração. Irmãos, graças a Deus, eu tive um problema muito grave no meu lar. Que eu disse desses 3 filhos que eu tenho, todos 3, que hoje o Rodrigo não está aqui conosco. Mas ele está lá na igreja, do jeito que ele pensa que ele deve estar. Mas ele tem plantado dentro dele, agora já é adulto, eu não tenho domínio mais. Faz como quer. Mas plantado dentro dele a semente do retorno. Mas eu disse um dia ao Eterno, se esses meninos não conseguirem alcançar uma faculdade, eu já me dou por satisfeita deles te servirem. Foi essa a minha oração com ele. Já te dou por satisfeita deles te conhecerem. Só deles te conhecerem. Então, minha amiga e minha irmã se submete à voz do Eterno, para você não construir casa que não é sua. O seu filho se tornará um adulto, terá o lar dele, a casa dele. A sua filha será uma adulta, mas ela tem que sair das suas mãos com a Torá impressa nos seus corações. Do contrário, meu irmão e minha querida irmã, ela vai se desviar. E vai seguir os caminhos do mundo, porque você não fez a sua tarefa. Você se tornou uma feiticeira para o seu filho. E você está inserido no Código da Aliança. Leis graves. Leis graves de falso profeta, de feiticeiro. De levar o seu filho a adorar outro Deus que não seja Elohim, o único. O único, aquele que escreveu ali, que botou Moisés escrevendo a Torá, para que eu e você venhamos a obedecê-la. Obedecê-la. Vão acabar de ouvir, portanto, assim diz o eterno Elohim, aí eu vou contra as vossas pulseiras mágicas. Não, é o 21, rasgarei os vossos véus, o fingimento de se fazer de uma religiosa ou de um religioso. O véu simboliza isso, e livrarei o meu povo das vossas mãos. Nunca mais estará ao vosso alcance para ser descaçado, então sabereis que eu sou o eterno. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, porque o seu filho pode ser um justo e você desviá-lo. Não havendo eu entristecido e fortalecesse a mão do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não tereis visões falsas, nem mais fareis, isso é idolatria. Não fareis mais adivinhações, eu livrarei o meu povo das vossas mãos. Então sabereis que eu sou o eterno. Isso é idolatria. Você sabe que um projétil, quando ele é lançado numa velocidade tão grande que ele pode matar você e ele é lançado para matar. Assim é o projeto que você faz com o seu desígnio, com o seu coração, para o seu filho, que você projeta. Para uma casa que não é sua. A sua tarefa, ele vai se tornar um adulto e vai ter as suas responsabilidades pessoais de dar contas a Elohim das suas responsabilidades. Mas é essa a palavra contra as mulheres desta casa. A Diane, esposa do Rodrigo, ela está aí, a Diane? A Diane disse assim, pastora, nós vamos lá para aquela casa. Aqui foram os levitas que foram tratados. O espaço deles eles perderam o local de guardar as coisas, foram tratados. Lá são as mães que precisam ser tratadas, principalmente as mães do berçário. Lá são as mães que vão ser tratadas. Porque se elas não puserem os olhos nessas crianças e olharem, ela estava falando para mim em espírito. São essas mulheres que precisam ser tratadas, que estão sonhando ainda aqui dentro da congregação. Por isso nós estamos impedidos. Não há santidade de lançar a pedra fundamental. Tem que lançar a pedra contra nós mesmos. Como testemunha contra nós mesmos.
por causa dessas adivinhações mentirosas, por causa dessa feitiçaria, por causa dessa idolatria. Por causa dessa idolatria. Um projeto, quando é lançado para me matar. Assim é o seu projeto. Por isso que o profeta se levanta com toda a autoridade que provém de Deus e escreve isso aqui, ó. Olha para você ver a oração que nós... Aí, se você for em Mateus, no capítulo 7, nós temos uma música. Não precisa ir lá, não. Nós vamos a Deuteronômio 32, a partir do versículo 40, que é a palavra que nós estamos orando. Por isso que mudam as palavras, porque o Eterno tem pressa e nós precisamos nos ajustar aos padrões espirituais. Olha o que ele fala aqui, ó. Levanto as mãos aos céus em Deuteronômio. Por quê? Porque Mateus 7 fala sobre a casa, que Yeshua está respondendo e falando em harmonia com o profeta Ezequiel no capítulo 13. Aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, batem e não levarão a sua casa. Mas aquele que constrói sobre a areia, sobre visão falsa, sobre o projeto do coração das mulheres, de mulher sonhadora e boba. Sonhadora e boba. Olha aqui o que fala Moisés. Levanto a mão aos céus, Deuteronômio 32, 40. E juro por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo, tomarei vingança contra os meus inimigos e retribuirei os que me odeiam. Me odeiam porque não obedeceram para ensinar a Torá. Embeberei as minhas setas de sangue e a minha espada se fartará de carne. O sangue dos mortos e dos cativos e as cabeças dos chefes dos inimigos. Regozijai-vos, ó nações, com o seu povo, pois o Eterno vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança contra os seus inimigos e purificará a sua terra e o seu povo. Acompanhado de Josué, filho de Num, Moisés veio. Proferiu todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje eu vos proclamo, e ensinai-as aos vossos filhos. Ensinais aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta Torá. Ela não é para vós uma palavra vã. Ela não é para vós uma palavra vã. Antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra que passando o Jordão e desapossuir. Volta aqui na Torá, Êxodo capítulo 20. Você vai ver a prescrição de atos graves, que diz respeito à vida, onde a justiça precisa ser administrada. Por isso que a Torá é dada. Onde a justiça precisa ser administrada. Olha aqui para você ver, ó. Você encontra no capítulo 20, não fareis outros deuses. Isso aqui é coisa grave. Não fareis outros deuses ao lado de mim. Não é? Deus. Agora, quando você entra no capítulo 21, a partir do versículo 12, você vai encontrar aqui toda forma de relacionamento, de roubo, de sequestro, de coisas graves, não é? Coisas graves que um faz contra o outro. São questões graves. Agora, passa aí para você ver no capítulo 22. Olha o versículo 18. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Eterno, são leis graves, irmãos. Se você permanecer fazendo, seu caminho é a morte. Por isso que eu disse para vocês, o Código da Aliança é grave. São leis graves aqui que diz respeito à vida. E onde a justiça precisa ser administrada, por isso que ela é dada. Para se administrar. O que você falou de manhã, Roberto? Que você diz do artigo, não sei o quê. Ah, mas fala no microfone outra vez, Roberto, fazendo favor. Que enquanto a lei não é dada, como é que é? Deixa ele falar que eu não gravei, não. É por isso, a justiça precisa ser administrada. O artigo 5º da Constituição, inciso 49, diz que não há lei
Não há crime sem lei anterior que o defina. Por isso que a justiça precisa ser dada, administrada. Nem pena sem prévia combinação legal. Ai, nem pena. Então, por isso que o Eterno deu os mandamentos para que fizesse enxergar o que era o pecado. Exatamente. Se não houver, como que vai enxergar? Entende? Então, aqui é colocado para nós coisas graves e denúncias graves a respeito de nós. Nós não somos essas coisas boazinhas que nós pintamos ser aí, não. E que nós nos defendemos assim, não, né? Agora eu quero que você volte no capítulo 20, que nós vamos tratar do altar. Do versículo 24 ao versículo 26, está se tratando do altar. Olha aqui, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Sacrificarás de terra, me farás, de onde nós saímos? Da terra. Mas depois ele vai dizer aqui, ó, em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome, Êxodo 20, versículo 24. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, né? Por quê? Porque o altar aqui é o elemento essencial de um santuário. Guarda isso. O altar é o elemento essencial de um santuário. Por isso que antes de começar o restauro, começou-se a erguer o altar. Não foi? Erigi-lo é reconhecer e reconhecer Elohims e comemorar a sua presença no meio de nós. Levantar o altar é levantar a presença de Elohims e reconhecê-lo no meio de nós e, ao mesmo tempo, tomar posse da terra, sobre a qual o altar é edificado. Então, por isso que nós fomos à frente edificando o altar, porque eu tenho que reconhecer que Elohims ali nos deu aquele local. Então, nós não podemos fazer as coisas aleatoriamente. Então, um dos motivos de construir o altar é esse. O segundo motivo, o altar é chamado de mitzbear, no hebraico. É uma raiz que significa imolar com vistas a um sacrifício. Você constrói o altar para imolar com vistas a um sacrifício. Você vai construir o altar para sacrificar ali. E o primeiro sacrifício que você faz, do erguido, que vocês já conhecem muito bem, na nossa tradução é holocausto. Holocausto diz assim, algo queimado. Mas o que é preciso reter é a ideia de elevação do homem e do animal subindo ao altar, para subir a presença de Elohim. O homem e a sua natureza animal. Não é? Não. Porque o altar é construído para reconhecer a presença de Elohim e glorificá-lo e tomar posse da terra onde o altar está sendo erguido. Então, o altar é construído em vistas a sacrifício. Primeiro o erguido, depois as pacificações. As ofertas de paz. Isaías diz, quem se coloca sobre a minha proteção. Como é que você constrói um altar e vai oferecer os shelamins? São os sacrifícios de paz com Elohim. Se você não faz paz com ele, você tem outro Deus. O altar é construído para isso, que está aqui, ó. É construído para isso. Então, se fazes um altar de pedras, não o construas de pedras lavradas, cortadas. Eu vou te falar por quê. Deixe-me acabar de falar das pacificações. A oferta de paz, você leva, Levítico capítulo 3, fala das ofertas de paz, você leva o seu sacrifício perante Elohim, as partes que são oferecidas a Elohim, o sangue, os rins, as partes do animal, depois parte deste animal você vai comer com o sacerdote, a sua família, o sacerdote. Porque você senta à mesa de comunhão, fiz paz com Elohim. Porque qual é o motivo que você vai oferecer um sacrifício? Para se fazer perdoar. Lembra de Jó? Por isso que se constrói o altar, para se fazer perdoar. Mas se eu já chego diante do altar e já me sinto mais do que perdoado, que eu não tenho problema nenhum, então você não precisa de médico, porque a construção do altar é exatamente para isso.
para reconhecer a presença de Elohim, tomar posse da terra, sacrificar o erguido, você e o animal ir subir a rampa, e depois a oferta de pacificação, para comer. É esse o motivo que se constrói um altar. É. Exatamente. Se eu estiver anunciando para vocês aqui, tá tudo em paz, tá tudo bem, tudo ok, ó, vamos, gente, vamos, sobe com facilidade. Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque o homem não quer travar um relacionamento com Elohim. O problema do homem com Elohim é travar um relacionamento. Não tá, né? Então, a minha obrigação é dizer, não está em paz. Tem ídolos ainda, deitem fora os ídolos, que aí nós vamos fazer vamos imolar verdadeiramente perante o altar, né? Então, ele fala aqui da questão das pedras. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Pois se sobre ela manejares a tua ferramenta, a tua espada, profaná-la-á. Não é profaná-lo-á. A preocupação é utilizar para o serviço de Adonai apenas objetos em estado natural. O homem, no seu estado inicial, natural, ele tinha uma comunhão perfeita com o Eterno, né? Então, é isso aí. Por exemplo, altares estabelecidos sobre a rocha. Você e eu temos o privilégio de ter uma casa em cima de uma rocha. Todo lugar que você cava, você encontra pedra. E você tem que parar. Você e eu temos o privilégio. Vamos ver isso para você entender melhor em Juízes, no capítulo 6. Ele fala, não lavre com a sua espada, porque você pode profanar. Olha Juízes, no capítulo 6, como você vai ver Gideão aqui. Primeiro ele faz paz com ele, não é? De 19 a 23, você vai ver. O altar tem que ser, por quê? Porque ele está dizendo, não sobre pedras lavradas com a sua ferramenta, mas sobre a rocha. Qual o versículo que você vai ler embaixo da pedra fundamental? Ele é a rocha, cuja guarda no seu coração. Por isso que é tomada como testemunha contra nós. Que a casa tem que ser construída sobre ele, sobre a rocha. E você tem um privilégio de ir para uma casa numa construção em cima da rocha. O engenheiro esteve lá comigo esses dias, o Leandro falou, pastor, isso aqui é uma grande rocha. Eu falei, ele está falando alguma coisa divina, espiritual. Olha aqui, versículo 19. Entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos de um efa de farinha, capítulo 6 de Juízes. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Elohim. Porém, o anjo de Elohim disse, toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Eterno a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha. O fogo não veio de cima, ele sobe da rocha. Olha aqui. E consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Eterno desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Eterno e disse, ai de mim, Eterno Elohim, que viu o anjo do Eterno face a face. Porém o Eterno lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque depois que fazemos a paz com o Eterno, não morreremos. Viu? Não, é Shelamins. Para isso que se constrói as pacificações, para isso que se constrói o altar, né? Que está estabelecido ali. Olha Juízes 13 também. Aqui é Manoá, né? O pai de Sansão, Manoá e a sua mulher. Olha o versículo 19 a 20. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e o apresentou sobre uma rocha ao Eterno. E o Eterno fez maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Eterno subiu nela. Vendo isso, Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Está vendo? Viu? Sobre a rocha. Sobre a rocha. Por isso, o Eterno é muito sábio, né? Primeiro ele manda o Rogério escrever. Rogério, que nem pastora, precisa da data, precisa da Rogério, não tem data.
Rogério, não, pastor, eu só posso fazer a placa quando tiver a data. Eu falei, Rogério, faz sem data. Porque tem que estar escrito lá, ele é a rocha. Para mostrar para você que você tem que construir o seu altar sobre a rocha, sobre ele. É isso aí. Elias, quando ele toma as pedras, ele não toma pedras lavradas, ele apanha pedras, simbolizando as 12 pedras, 12 tribos de Israel para construir o altar. E coloca lá o sacrifício. E vem fogo e consome tudo. Por quê? Sobre Elohim de Israel. Não é verdade? Então, irmãos, o que acontece? Se eu e você não nos submetemos a essa questão do código do que é nos dado e que é para todo humano obedecer, como nós poderemos fazer a obra do Eterno? Não faremos. Então, agora, a denúncia contra nós que ainda há ídolos. Por mais que nós orássemos o Salmo 16, livre do ídolo, livre da morte, ainda há ídolo no nosso coração. Se o Eterno denuncia isso, porque há. Se o Eterno denuncia, é o Pedrinho chorando, né? Se o Eterno denuncia, porque ainda há. Então, o que nós temos que fazer, Senhor? Me ajuda. Senhor, é o Salmo 19, né? Como é que Davi fala? É ver se há em mim algum caminho mau. Não é o 19, não? Sim. É 51? É 130. Então, vamos lá, é 139. Vocês falaram que é. Sonda. Ah, é sim. Então, certinho. Eu amo quando vocês falam, é isso? Filho tem que saber na ponta da língua, senão não vai ficar bom o negócio, não. Vai sobrar para mim, e para os ensinadores aqui. Vai sobrar para os ensinadores e para os que sacrificam cada dia, né? Aí, ó, eles falam, sonda-me, ó Elohim, versículo 23. Escreve lá no seu espelho, lá onde você escova dente todo dia, né? De manhã e de tarde, que pelo menos 2 vezes por dia a gente escova dente, né? Põe lá no espelho, prega lá. Sonda-me, ó Elohim, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Retira de dentro de mim, se por acaso há alguma idolatria. Aonde está? Mostra-me. Seja corajoso. Seja corajosa para enfrentar o eterno. Amém. Então vai lá, Roberto, lê a tradução mais próxima, porque eu já encerrei. Está vendo? Sonda-me, ó Elohim, e penetra o meu coração. Então, para arrancar de nós aquilo que nós criamos, planejamos e fazemos com o nosso coração, que não é confiável. Pai, ajuda cada um de nós para construirmos esse relacionamento íntimo contigo, como tu estás exigindo de cada um de nós, de cada mulher, de cada varão da tua casa, para que cada um assuma a sua responsabilidade, de cada sacerdote, de cada levita, de cada um de nós, para fazermos a nossa parte, porque o Eterno com certeza se alegrará em nós e cumprirá todo o teu propósito a respeito das nossas vidas. Dá-nos a tua bênção, é o que nós te pedimos em nome de Yeshua.